Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Nós não tratamos de assuntos a respeito de Jesus de Nazaré. Não tratamos aqui neste canal a respeito de Yeshua, porque Yeshua, ou Jesus de Nazaré, foi um véu, foi o véu de um judeu que revestia o Espírito de Deus. Quando ele disse naquele madeiro, Tetelestai, depois ele andou com os discípulos 40 dias, e ele subiu ao céu, aquele véu daquele judeu se desfez nas nuvens. Não existe mais. E o que reina e está em nosso espírito é o Cristo ressuscitado. Então é sobre esse que nós falamos. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja do nosso Senhor, que é o Espírito. Quando Jesus veio lançar fogo à terra, porque ele disse, Yeshua disse nos seus dias, que ele viria lançar fogo na terra, e como seria bom se aquele fogo já estivesse aceso. Vamos entender que seria um trabalho a menos para ele, porque afinal de contas, ele, o Filho do Homem, Yeshua, Jesus de Nazaré, ele veio como juiz, ele voltou para julgar os israelitas. A religião não acredita assim, a teologia não acredita assim, e ficam por aí, prometendo, vivendo de uma falsa promessa, anunciando a volta de quem já veio. Não, Jesus está voltando, a cada catástrofe Jesus agora volta, Jesus está voltando. E pega-se esse versículo que eu vou ler agora, e a conta não fecha. Para um religioso, essa conta não fecha nunca. Veja, olha que interessante. Lucas capítulo 12, versículo 49. Estou utilizando o texto Nova Almeida Atualizada, a NA. Fala nisso, se você conhecer alguém da Sociedade Bíblica Brasileira, anuncie esse canal para eles. Fala, ó, ele lá fala bem da Nova Almeida Atualizada. Quem sabe, né, ele manda aí umas 1000 Bíblias com esse texto aqui, maravilhoso, e eu possa doar aí, mandar aí para os irmãos que não conhecem ainda esse texto. É formidável, é um texto muito bom. Um dos melhores. Nova Almeida Atualizada, Lucas 12, 49. Assim está escrito, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Olha que versículo interessante. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Aqui ele estava falando como alguém soberano, como alguém maioral, como alguém dono da situação. E andam por aí nos canais no YouTube, disseminando que Jesus nunca existiu. E Yeshua foi uma criação do catolicismo. E Yeshua foi uma criação de Constantino. Mas eu vou te mostrar que é interessante que esse versículo está na profecia. Está em Apocalipse. Eu vim para lançar fogo. Então, ele estava falando como Senhor. Ele estava falando como Criador. Ele aqui estava falando não como Filho. Aí sim eu concordo que o Constantino, sei lá, quem mexeu lá nos primórdios dos escritos, colocou ele como filho. Pode até ser aquele véu ali, uma parábola como filho. Mas quem estava dentro daquele filho era o próprio, era o Eterno. Olha que coisa interessante. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. E que fogo foi esse? É o fogo que eles ficam por aí. Tem até um filhote aí, um lobo. Ele não é filhote, ele é lobo. A terra vai pegar fogo. Comprem o nosso livro, A Terra Vai Pegar Fogo. Vendendo aí. E vai ser um best-seller. Porque eles fazem a mente das pessoas. Os incautos que frequentam a sinagoga deles não têm conhecimento. Então ficam achando que a terra vai pegar fogo. Olha, Jesus está voltando, e quando ele voltar, tudo vai se acabar, tudo vai derreter, porque Pedro falou isso. Pedro falou que a terra ia pegar fogo. Ô cara pálida, só que Pedro falou naquela época. Isso daqui, Jesus de Nazaré e Yeshua falou para aqueles dias. Teve uma data marcada
que ele lançou o fogo na terra. A religião espera, porque a religião tem esse versículo falado lá no ano 30, 33, como algo futuro. Porque o lobo falou que a terra vai pegar fogo, e tem um livro, olha o livro, a terra vai pegar fogo. A pandemia está se acabando, a terra não pegou fogo, coisa nenhuma. Primeira guerra veio, a primeira guerra já passou e a terra não pegou fogo. A não ser em pontos isolados, claro, caindo míssil, caindo bomba. Veio a Segunda Guerra, entre a primeira e a segunda veio a peste negra e nada. Hitler mandou matar 6 milhões de judeus e a terra não pegou fogo. Tsunamis, vulcões e a terra não pega fogo. Volta a ser prolixo. Pega em pontos isolados. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Veja, vamos lá, para esse vídeo não ficar longo, vamos ler. Deus disse, o Eterno, o Criador disse, através de Ezequiel, que iria entregar os habitantes da terra ao fogo, mas os habitantes, todos os habitantes, não. Veja, Ezequiel, leia Ezequiel 15, do versículo 1 ao 8, leia, preste atenção nas entrelinhas, veja como está. O subtítulo até fala, Jerusalém é uma videira inútil. As falas de Ezequiel, de Jeremias, de Joel, de Sofonias, de Lamentações, foi para o dia do Senhor, foi para o juízo do ano 70. Aí os teólogos pegam, não, você é um herege, você não sabe nada, essas falas aqui foi para quando o rei da Babilônia cercou Jerusalém pela primeira vez e destruiu. Tal. Isso daqui foi sombras, figuras, alegorias do que viria e veio em Jesus, veio em Cristo. Veio no juízo do ano 70. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? 3. Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Versículo 4. Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma coisa? 5. Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, assim diz Elohim, o Eterno Criador, como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. 7. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo. O fogo os consumirá, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então isso daqui era futurizando o juízo que viria no ano 70 e que veio. Esse fogo aqui, diz o Senhor, diz o eu sou. O eu sou diz. O eu sou disse que queria botar fogo aonde? Em Jerusalém. Iria queimar os moradores de Jerusalém como se queimava um galho seco, uma árvore seca. Assim ocorreu fogo, fumaça, enxofre dentro dos muros de Jerusalém durante o juízo, durante o dia do Senhor que chegou para aquele povo, para os israelitas. Por que eu tiro esse versículo 6, que foi Jesus? Por que eu tiro esse versículo de Lucas 12:49 como sendo Deus? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Aqui ele falou como soberano, não como filho. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas o fogo não havia sido aceso. Mas o fogo ainda não havia aceso, porque o juízo não havia chegado. O juízo veio chegar, isso aqui foi dito no ano 30, 33, no ano 70 que veio. Para a religião isso aqui não bate, essa conta não fecha. Mas para nós que acreditamos na escatologia consumada, essa conta fecha perfeitamente. Ela está concatenada com a profecia. Então, essa passagem, esse versículo solto, é um versículo que
a gente consegue entender que foi o próprio Deus, o próprio Criador, que estava falando. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Tirando de Ezequiel 15, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Deixa eu pôr a Bíblia Sefer aqui, porque às vezes você não tem que ser uma Bíblia mais... Bíblia hebraica Sefer. Vamos ver aqui. Por isso, assim disse o eterno Deus. Assim como a videira dentre as árvores do bosque, entreguei ao fogo como combustível, assim farei com os moradores de Jerusalém. Você consegue entender? Tem ligação uma coisa com a outra? Era o Filho falando ou era o próprio Deus, o próprio Criador? Era o próprio Criador. Foi ele que colocou fogo em Jerusalém, foi ele que colocou na mente de um soldado comandado pelo general Tito, que lançou uma flecha, na ponta dessa flecha havia fogo, e queimou a cortina e queimou todo o templo, até os alicerces no ano 70. E por quê? Deixa eu voltar na minha... E o que comprova que isso daqui estava sendo falado pelo próprio Deus, Lucas 12, 49, e não como filho. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que estivesse. Eu sou, era o eterno, e o que estava em Jesus era o eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Êxodo 3, 14, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, Deus falou para Moisés, não foi falado assim, avise que Deus, avise que o Elohim, que Eterno, que Yahweh, não, diga que eu sou, me enviou. E o que foi que Yeshua disse em João 8,58? Jesus, deixa eu colar na Bíblia judaica, Novo Testamento judaico, vamos lá. Respondeu-lhes Yeshua, porque eles gostam de, Jesus representa o nome de porco. Para com isso, larga de ser carnal, larga de ser menino, você que coloca no comentário. Não, porque o significado de Jesus é porco. Porco é a sua mente. Porco é a sua mente. Você que coloca isso aqui no comentário, você se apega a tantas coisas pequenas, e por isso que você fica sendo enganado pela religião. Querendo dizer que o nome de Jesus representa porco. Aonde você viu? Está na Bíblia isso? Não, é que eu vi no livro do reverendo Cuscuz, na reverenda Maria Mole. Você faz isso porque você é menino. Você está atrás dessas fábulas, dessas migalhas, desses lixos da teologia. Que eles ficam estudando o nome e não conseguem entender que dízimo nunca foi dinheiro. Não conseguiram entender que batismo nunca foi nenhuma piscina, mas sim no sangue que verteu da cruz. Aí vem me colocar no comentário, não, o nome de Jesus significa porco. Isso para, conversa fiada. Que vale isso aqui? Que vale tanto faz Yeshua ou Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Para mim é a mesma coisa. Não existe mais. Isso daqui foi um véu. O que estava dentro dele era Deus. Respondeu-lhes Yeshua, amém, amém. Eu vos digo que antes que Abraão existisse, precisa desse nome aqui, Abraão, para confundir a mente dos eleitos do Pai, existisse, eu sou. Quem é que estava falando aqui? Jesus de Nazaré, Yeshua. Jesus respondeu, e Yeshua respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E quem era o eu sou em Êxodo? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então, quem aqui estava falando, eu vim para lançar fogo sobre a terra, não era o Filho, era o próprio Deus. E quando que foi lançado esse fogo? No ano 70 DC, quando ele usou a espada de general Tito, usou os romanos, os gentios, para pisar em Jerusalém, até se completarem os 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, metade de uma semana, metade de um tempo. Então foi esse o entendimento. Simples assim, sem arrodeio, sem leiriado, sem ficar com teologia, sem ficar com estudo, nada. Quem falou que eu vim para lançar fogo foi o próprio eu sou. E o próprio eu sou quem era? O eterno Criador. Quando Jesus veio lançar fogo na terra, quando o eu sou veio lançar fogo à terra,
No ano 70 DC, na primeira era cristã, quando foi estabelecido o reino. Ixi, eu estou suando porque o ventilador não vou ligar não, porque eu tomei café quente agora. Aí que eu começo a espirrar com essa abrição de boca, por isso que eu nem liguei ele aqui. Quando Jesus veio lançar fogo, quando eu sou veio lançar fogo na terra? Foi no ano 70 DC, quando veio o juízo contra os israelitas. Amém? Então, graça e paz, vou deixar com você esse entendimento. Joinha se gostou, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!